Fermento seco e fermento fresco. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É diferente? É igual? Bem, o fermento seco é como se fosse o máximo que a gente conseguiu isolar só das células de fermento para facilitar o transporte. Então pensa comigo, imagina por exemplo um fermento natural, que é um levain, um sorteg, uma pasta madre, um fermento de Cristo ou coisa assim. Geralmente o que você tem de fermento é isso daqui, aí você tem mais isso daqui de farinha e mais isso aqui de água. Então vai ocupar um espaço desse. Se eu for transportar longas distâncias para padarias, para outros lugares, é melhor eu transportar tudo isso ou eu transportar só isso daqui? A indústria, com a ciência de verdade mesmo, não ciência do palpite do me disseram, foi desenvolvendo técnicas para ir isolando cada vez mais o fermento e deixar o fermento mais ele mesmo ali possível. A última das técnicas foi remover praticamente toda a água através de uma liofilização, ou seja, você tem o fermento, que ele está hidratado, que ele está com quase nada de substrato, ele é congelado muito rapidamente. Depois dele ser congelado, ele vai para uma câmara com um vácuo negativo, assim, com uma pressão negativa. A temperatura dele vai subindo lentamente. Com essa pressão negativa, a água vai evaporando e vai saindo. A água dele vira um pozinho lá liofilizado. Esse é o fermento seco. Pelo fato dele estar muito isolado, está muito puro, muita gente diz que ele é mais forte do que o fresco, mas não diria que ele é mais forte, ele está mais concentrado, ou seja, num blocão assim de fermento natural eu tenho isso daqui de fermento seco. Num bloco assim de fermento fresco, eu tenho isso aqui de fermento seco. E o fermento seco é ele mesmo, 99%, 99,5% fermento seco, é uma quase nada de substrato, claro que alguns viram defuntos no processo, tadinho deles, mas ele está ali bem isoladinho, tá? O fermento seco, ele existe não só na panificação, mas tem específicos para uma série de cervejas, e hoje já existe o fermento seco moderno, que é a mesma pasta madre, passada pelos mesmos processos, com a diferença que o nosso fermento ele é uma levedura, ou seja, é um tipo específico de micro-organismo. E essas culturas que o pessoal faz de fermento natural, além de levedura conhecida, tem algumas leveduras desconhecidas e também tem algumas bactérias. Hoje já conseguiram produzir um fermento natural, fazer uma lavagem nele para tirar o excesso de farinha de trigo e água e deixar basicamente as leveduras e as bactérias juntinhas, isoladinhas, amarradinhas, amalgamadas e secar igual fermento seco para você reativar. É possível comprar isso no mercado hoje. Você compra o seu iniciador de cultura, prepara o seu iniciador ou coloca direto na massa e vai embora. E a indústria já chegou a ponto de colocar umas substâncias nesse fermento natural que tem bactérias e tal, e que ele foi liofilizado, colocar umas substâncias que limitam a taxa de multiplicação para a gente não conseguir multiplicar e ser obrigado a comprar de novo, para o negócio ficar viável para os caras, né? Porque imagina te vender fermento uma vez só e você poder cultivar a vida inteira, né? Então, eles já sabendo que alguém ia querer fazer isso, colocaram uns limitadores lá. E o fermento fresco? O fermento fresco ele é basicamente o fermento seco com água e um pouquinho, entre aspas, de sujeira, substrato. Ou seja, no processo de cultivo, de produção do fermento, é como se fosse lá uma farinha de trigo com água que você vai dando para o seu fermento ele ser alimentado. Mas no processo hoje moderno, o que mais se usa é caldo de cana. Então pega caldo de cana, dilui o Brix até ficar com um percentual exato, lá 5%, 9%, sei lá quanto na temperatura certa e vai cultivando o fermento e adicionando mais caldo de cana e colocando oxigênio, porque ele se reproduz muito no oxigênio, até você conseguir produzir bastante fermento. Então, existe o creme de levedura, que ele tem mais substrato, aí depois tem o fermento fresco, que ele é basicamente o fermento que ainda está hidratado, que ele está com um pouquinho de substrato, né? Quando você pega o fermento seco, o fermento fresco, raspa numa lâmina e coloca numa lâmina para você ver no microscópio, você vê que além do fermento mesmo tem uma melequinha adicional ali, que é um substrato que ficou. Já o fermento seco, se você hidrata ele para colocar no microscópio, para você ver ali as pequenas células de levedura, praticamente não tem mais nada assim dessa sujeira, entre aspas. Ou é fermento vivo ou é fermento morto, né? Parece uns carocinhos de azeitona, assim, uns feijãozinhos. Então, o fermento fresco ele é menos concentrado, vamos assim dizer. Então, como é que a gente faz a conversão?
se eu tenho 1 grama do seco, isso equivale a mais ou menos uns 3 gramas do fresco. Mas se fosse para dar essa informação óbvia, né, essa informação que tanta gente sabe, eu estaria tomando seu tempo. O que eu quero é te explicar uma coisa aqui, chave de ouro. O fermento fresco, por causa das condições de armazenamento dele e por causa da disponibilidade do substrato, ele dura menos, mas ele está muito pronto para acordar. Daí que vem aquela regra, evitar deixar a massa esquentar, porque se esquentar o fermento começa a ativar muito rápido na massa e degrada a massa. Então, se você estiver trabalhando com o fermento fresco, o ideal é evitar que a massa passe de 23 graus se você quiser chegar no ponto de véu. E se você não está pensando em ponto de véu, uma pizza mais homogênea, isso não vai atrapalhar muito, porque mesmo que o fermento ele ative durante a batida, não vai atrapalhar a sua vida. Isso, o fermento fresco, 23 graus. 23 a 25 vai para a gente arredondar. O fermento seco tem um problema de ativação. Por quê? Ele está seco, ele precisa de água. A sua receita tem água para colocar na farinha de trigo, então tem uma competição. Ele quer água, a farinha de trigo também quer água. Em várias receitas, simplesmente pegar o seco, colocar na farinha e bater, ele vai conseguir ter água suficiente, ele vai conseguir se misturar bem, vai conseguir se espalhar e vai conseguir dar um resultado legal. Mas a gente que faz pizza direto tem problema com o fermento seco. Qual o principal problema? Bolhas enormes. Faz umas bolhas incríveis na pizza, às vezes a pizza fica até torta dentro do forno, principalmente com o seco. Às vezes acontece com o fresco. Por quê? Porque ele não espalhou direito. Como é que a gente contorna esse problema? Se você fizer uma hidratação separada dele, ou seja, você pega ele, coloca um pouco de água, deixa ele descansar, mistura, deixa descansar. Quando vê que ele misturou bem você usar, já te ajuda. Porém, quando ele é hidratado em temperaturas mais baixas, em geral, mata ele. Então, o pessoal que é cervejeiro sabe, você não pode fazer uma inoculação de fermento que ele não tenha sido ativado na temperatura correta, porque deixa off flavors, que seriam sabores desagradáveis, sabores indesejáveis. Para pizza e pão, esses sabores eles não são facilmente perceptíveis, porém a fermentação fica mais lenta. Como resolve? Água morna, ou seja, entre 33 e 40 graus, para você acordar o fermento seco, e aí você usa ele como se fosse o fresco. Mas assim, a gente tem que entender as especificidades do que está fazendo e só aplicar uma solução se estiver tendo problema. Se você já está usando seco e não está dando problema, segue o seu sistema aí. Se você está usando fresco e não está dando problema, segue o seu sistema. Isso são recomendações. Então, em geral, qualquer um dos dois é melhor que ele esteja diluído em água para ele espalhar bem pela massa, para garantir que ele espalhou bem. Principalmente pizza, que em geral bate pouco tempo. Pães, é normal o pessoal bater muito, sovar muito, chegar até o ponto de véu, então não dá diferença. Então, as principais diferenças são essas que eu falei e o que mais chama atenção é essa questão da temperatura. Eu fiz alguns testes, claro que eu adoro fazer teste. Eu bati massa com fermento fresco, tirando ela a 23 graus e bati massa com o fermento seco, mantendo a mesma relação de proporção de 1:3 ou 1:2,5 para ver o que acontecia e deixando ela em 23 graus e eu presenciei massa que não fermentou. Eu presenciei massa com fermento seco que não fermentou normal, fermentou no dobro, triplo ou quádruplo do tempo necessário, tá? Sem falar o caso das bolhas, que já é muito conhecido. Então, se você está tendo problema com o fermento seco, que a sua massa parece que não fermenta, hidrata ele que vai te ajudar, de preferência com uma água morninha, ou seja, um pouquinho de nada de água, vamos pensar, você tem 10 gramas de fermento, coloca uns 50 gramas de água, vai umas 5 vezes mais para ficar fácil de manipular. Dá para fazer menos, mas é melhor umas 5, 10 vezes mais para ficar mais fácil de manipular. Depois que aquilo hidratou bem, que ele ativou bem, aí você usa normalmente no seu processo, tá? Tem uma diferença grande de temperatura. Em literaturas internacionais, existem casos de textos de literatura que explicam que aquela cepa de fermento selecionada, ela foi fabricada para ativar, ou seja, para acordar com fúria mesmo acima de 30 graus. Nossa, mestre, mas para que isso? Bem, quem faz pão sabe quantas e quantas vezes coloca gelo na massa para evitar que a fermentação atue muito rápido. Em panificação industrial, começa a ficar caro colocar gelo na massa. Então, o que os caras fizeram? Coloca uma cepa que precisa de muita temperatura,
pega uma massa que precisa bater muito e usa a temperatura de massa, a temperatura de água ambiente. O calor que a massa vai gerando até o final da batida faz com que ela ative e fermente perfeitamente, tá? Espero que esse monte de conceito tenha te ajudado aí dessa pergunta que a gente recebeu em outras transmissões.